Olá pessoal, esse é um tutorial para fazer esse descanso de copo, porta-copo. Eu vou fazer agora para dar de lembrancinha no Natal, e esse é um tutorial para eu me lembrar como é que faz, porque toda vez que eu quero fazer algum trabalho redondo, eu fico me matando para lembrar como é que faz. Então, para esse trabalho, eu vou usar o barbante Eco Brasil metálico. Ele é branco e tem um filamentinho prata. E vou usar, e aí eu na verdade isso acho que é conforme o ponto de cada um, tá? E eu vou usar uma agulha número 4 de crochê. Para começar o trabalho, muita gente começa com um anel mágico. E aí tem um jeito que eu acho mais simples, mas tem que segurar, tá? Sem fazer o nó. Só faz aqui, ó. Um na frente do outro. Segura aqui. Vira. Só isso. Também se você tiver coordenação de fazer já por trás, ó. E aí a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos, para começar a deixar ele bem apertadinho. Então, passa a agulha por dentro do anel, que não foi dentro do anel, foi um laço, e faz o primeiro ponto. São 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai pegar o rabinho que ficou ali para fechar esse anel. Puxa bem, para ele ficar bem juntinho. Ajeita. Separa esse fiozinho aqui por enquanto. E vai fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui. Pega as 2 alcinhas, tá? Esse trabalho eu vou fazer todo pegando as 2 alças. Passa, passa. Nessa próxima carreira, na carreira 2, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, se eu tenho 6 pontos, vou totalizar com 12. E já vou fazendo o arremate, ó, pegando esse fiozinho aqui e carregando para fazer o arremate. Começa com uma correntinha. No mesmo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, 2 pontos baixos. E a gente vai fazer o aumento. E aí você vai fazer por toda a volta. Último ponto, sempre carregando já para esconder o arremate. Então, já tinha 10, 11, 12. Fecha com ponto baixíssimo. E agora, opa. Agora eu vou fazer o trabalho, porque eu preciso fazer muito desse aqui, para ele render mais, eu fiz em ponto alto. Só que para isso eu também vou fazer a terceira carreira com aumento em todos os pontos. Então eu tô com 12 pontos aqui, vamos virar 24. Começa fazendo 2 correntinhas para dar o aumento, laça para fazer o ponto alto e vamos usar o mesmo buraquinho que a gente fez, ó, o mesmo ponto. E aqui já conta um aumento, então eu já tenho 2 pontos aqui. Laça, no próximo ponto, mais um aumento. Um, 2. E aí a gente vai fazer isso até completar a volta. Agora o último ponto, na verdade, aumento, né? No último ponto aqui da carreira de baixo. Um,
2. E fecha com ponto baixíssimo. Agora, na quarta carreira, vamos subir mais 2. E eu vou começar agora, eu vou fazer um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. E você vai ver que ele vai coincidir com os aumentos. Quer ver? Então, vamos começar, subiu duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto no mesmo ponto. E aqui, só um ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, um aumento, um ponto, um aumento. Ó, tá vendo? Que é onde a gente aumentou também. E aqui, entre os aumentos, é um ponto só. Então, um ponto e um aumento. E aí, você vai fazer até completar. Nesse daqui, nessa carreira, tem uma pegadinha. Ó, então, fiz 2 aumentos, um ponto. Vamos fazer um aumento aqui. E aqui eu sempre me confundo, mas aqui também é um ponto. Eu vivo pulando esse ponto. Então, esse tutorial é para eu me lembrar, Marina, tem que fazer esse último ponto. E fecha com ponto baixíssimo. Agora, na quinta carreira, vai ser a última para esse trabalho. Mesma coisa, vamos subir 2 correntinhas. E agora, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos. Então, vamos começar com um aumento. Então, faz um ponto alto no mesmo ponto que a gente subiu a correntinha. E aqui, a gente vai fazer um aumento, desculpa, um ponto, e tá vendo aqui? No meio do aumento, mais um aumento. Então, um aumento a gente já fez aqui no primeiro ponto, um ponto alto, mais um ponto alto. Então, 2 pontos altos e um aumento. Então, fica fácil para a gente não se perder, e se a gente der uma perdidinha no meio do caminho, é que o aumento vai ser sempre em cima do ponto do aumento. E a cada carreira que a gente vai subindo, a gente vai aumentando a quantidade de pontos sozinho. Então, um aumento, 2 pontos soltos, né? Um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Tá vendo, ó? Ele vai ficar, o aumento fica bem no meio do ponto do aumento. Então, aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, e no próximo eu vou fazer um aumento. Faz isso na volta toda. Finalizando, teve um aumento, mais 2 pontos altos soltos. Lembra? Ponto. Cansei de desmanchar trabalho porque esqueci desse ponto aqui. Agora, o último ponto, fecha com ponto baixíssimo. E agora, para fazer o acabamento, essa voltinha aqui, a gente vai usar o ponto caranguejo. Adoro, fica uma gracinha, né? Então, para fazer o ponto caranguejo, fechou, sobe uma correntinha.
Agora a gente vai voltar. Normalmente o crochê a gente faz pra cá, o ponto caranguejo a gente vai fazer pro outro lado, por isso que ele chama caranguejo. Então a gente vai pôr ele aqui no ponto da frente, puxar a alcinha lá atrás. Deixa solto, tá, gente? Eu tenho o ponto mais apertado, me mato pra fazer isso aqui. Puxa a alcinha e passa. Vou tentar trazer mais perto. Então, ponto, põe no ponto daqui, puxa a alcinha, laça e passa. Põe o ponto aqui. Deixa eu fazer mais pertinho, ó. Põe a agulha no ponto, laça, traz o laço. Laça. Para vocês verem. E aí, é só fazer a volta toda. E agora o último ponto. Puxa lá atrás, laça. Dá uma esticadinha. Esse ponto a gente vai pôr lá pra trás. Quer virar? Ó, pega um ponto ali atrás, só pra gente puxar ele. Puxou. Corta. Aí puxa tudo. Trouxe o fio aqui pra trás. Vou dar uma ajeitadinha pra ele ficar tão amassadinho. Trouxe aquele pra trás e agora a gente vai fazer o arremate. Diminuir um pouco, tá muito grande. Divide esse fio no meio. Vou passar ele aqui num ponto pra gente fazer. Não tem problema. Vai dar um nó cego, bem apertadinho. É, não podia ser tão apertado, tá vendo? É só ajudar. E finaliza para fazer escondendo esses fiozinhos por alguns pontos. Para depois cortar. E agora é só finalizar o acabamento. Prontinho.